Boa noite, queridos, graça e paz. Que o Senhor te abençoe mais uma vez nesse dia. Espero que o teu dia tenha sido abençoado pelo Senhor e que nessa noite você continue sendo abençoado mais ainda, em nome de Jesus. Hoje pela manhã nós falamos da fé que coloca uma expectativa naquilo que nós ainda não vemos com olhos naturais, mas vemos pela fé. A fé que Abraão teve a ponto de ir para o sacrifício do seu único filho, mas Deus ali no caminho teve uma nova direção para ele e disse: olha, Abraão, na verdade eu estava te provando. Eu falei também no vídeo da manhã, e se você não viu, é importante você voltar lá depois para ouvir, que muitas vezes Deus nos prova, Deus nos dá algumas direções para saber se nós temos fé, para confiar nele, mesmo quando tudo parece difícil. Então, independente de como você chegou aqui nessa noite, independente de como foi seu dia, fica conosco aqui, que hoje eu tenho certeza que Deus ainda tem mais para te ministrar. Mas antes de tudo, eu peço a sua inscrição, também ative as notificações para que você receba os nossos vídeos todos os dias 6 da manhã e 18 horas para receber a palavra de Deus. A cada momento que ele sai, você já é notificado então, e aí você não perde nada dos nossos conteúdos. Eu peço também que você deixe o seu like para que a plataforma também envie para mais pessoas essa mensagem. E se você porventura tem alguém que precisa de encorajamento, que precisa de mais fé, encaminha também para essa pessoa. Você possa compartilhar a palavra de Deus em nome do Senhor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, a palavra nos diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Queridos, andar por fé é andar por aquilo que o Senhor disse. Andar por fé é crer na palavra de Deus e também crer em direções específicas que o Senhor dá para as nossas vidas. Então, andar por fé é algo que nós desenvolvemos na nossa caminhada, porque não estamos mais agora orientados pelas nossas expectativas naturais, mas temos fé e expectativa das coisas que esperamos nele. Por quê? Porque primeiramente ele falou conosco. E eu te pergunto, o que dominou o seu dia hoje? Você se moveu por fé? Pela manhã eu trouxe o desafio de você, alguma área que você está passando por grande aflição, tem sido provado, você conseguiu colocar nas mãos de Deus isso? Você conseguiu realmente entregar ao Senhor e descansar? Ou houve momentos de dúvida? Como você reagiu? A dúvida, ela faz uma antítese com a fé, porque a fé é a certeza, e quando nós entramos em dúvida, parece que a nossa fé enfraquece. Agora, é claro que todo mundo passa por momentos de dúvida, por isso eu reafirmo aqui que a dúvida ela só é resolvida quando nós temos uma palavra clara, específica, absorvida por nós. E aí quando a dúvida tenta bater o nosso coração, nós recorremos à palavra. Não, mas Deus falou que isso vai acontecer, então eu me manterei firme no propósito. Eu lembro de uma história, queridos, uma vez eu li num livro muito interessante, eu já não lembro mais nem o nome do livro, mas essa história eu nunca esqueci, que a fé é quando Deus fala para um homem: olha, você vai subir nessa árvore muito alta e vai até aquele galho e vai ficar em cima do galho. E esse é o comando. E aí a pessoa, como um cristão, um homem de Deus obediente, ele sobe naquela árvore alta, aquela árvore perigosa, vai até a ponta do galho e aguarda para ver o que mais o Senhor diz. E naquele momento o Senhor silencia e não diz mais nada. Mas, por outro lado, aparece o arqui-inimigo de Deus, Satanás, o diabo, que também sobe na árvore e vai até ali onde começa o galho, não a ponta. A ponta está o homem de fé. E o diabo, com a sua motosserra, começa a serrar o galho. Começa a serrar, serrando aquele galho.
E aquele homem, ele começa a olhar aquela situação e pensa o seguinte: se eu ficar aqui, eu vou morrer. Essa é a dúvida que bate quando a prova chega. Porque Deus testa a nossa fé nos levando para o limite. E ele olha o diabo serrando o galho e ele pensando, se eu ficar aqui eu vou morrer. Mas por outro lado, quando ele lembra da palavra de Deus que disse, ó, vai, suba na árvore e fica naquele galho até a segunda ordem. Ele diz assim, olha, ainda que eu morra, eu sei que Deus está no controle. E dito e feito, o diabo então, ele termina de serrar o galho. Só que quem morre na verdade não é aquele homem. Cai a árvore, cai o diabo, cai a motosserra, mas o galho fica no ar pela fé. Por quê? Porque Deus mandou. Poderia ter caído? Poderia ser propósito de Deus de encerrar a vida daquele homem ali? Poderia. E isso é ter fé. A fé nos leva para o limite, mas mesmo quando nós estamos ameaçados, nós entendemos que o Senhor é aquele que nos garante a vitória. E a vitória no campo da fé, ela não diz respeito só às coisas dessa terra, mas o Senhor, a obra que Ele começou em nós e a palavra dEle, o reino dEle nunca terá fim. Então aquilo que Deus trouxe sobre nós é para toda uma eternidade que já começa agora. Então, queridos, tenha muita coragem em obedecer por fé. E quando a dúvida bater na tua porta, recorra à orientação, à instrução, à promessa, aquilo que Deus te falou e não saia do seu lugar de fé em nome de Jesus. Essa é a fé que move montanhas. Eu quero te perguntar então, antes de a gente orar, como a tua fé pode crescer ainda mais a partir de hoje? E se eu tenho uma dica para te dar sobre a resposta é ouvir e obedecer o Senhor. A palavra de Deus fala em Isaías capítulo 1, versículo 19, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então o segredo para você ter uma vida de fé bem sucedida, essa fé que move montanhas, é ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Quando você entender isso, quando você colocar isso em prática, a tua vida de fé muda radicalmente e você verá os resultados na tua vida. Vamos orar? Pai querido, apresentamos a nossa fé diante de Ti e te pedimos, aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa influência, Pai. Aumenta, Senhor, a nossa obediência, Pai. Que nós possamos, primeiramente, liderar a nossa carne e liderar e fazer a gestão de toda dúvida que vem contra nós, sabendo que ela baterá em nossas portas, porém nós sabemos que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, daquele que está no mundo. Então, Senhor, ainda que as circunstâncias nos pressionem, ainda que as circunstâncias nos ameacem, Senhor, nós decidimos confiar em Ti por fé, em nome de Jesus, e que o Senhor esteja acrescentando fé, que o Senhor esteja trazendo liberação de palavras claras, orientações claras, instruções claras, e que nós tenhamos, Pai, a fidelidade em obedecer em todo o tempo, porque cremos em Ti. Mesmo contrário às circunstâncias, continuamos crendo em Ti, em nome de Jesus. A fé, ela não depende das circunstâncias, mas ela depende da nossa convicção e da fidelidade do Senhor em nós. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Antes de dormir, eu quero te dar mais um desafio. Escreva num papel ou escreva no teu coração que promessa Deus tem te dado para a tua vida. Essa promessa não morreu. Pelo contrário, escreva na tua vida e deixe que a promessa se cumpra no tempo dele. Quero te convidar também a deixar o seu comentário se por acaso essa palavra falou contigo, se essa palavra trouxe ampliação, edificou a tua vida, deixa um comentário aqui no YouTube. E também, se você tem, porventura, um pedido de oração, deixa aqui nos comentários que eu estarei me comprometendo em orar pela tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço. Shalom.